Olá, irmãos. Antes de começarmos a nossa fala, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, e vamos fazer a nossa prece. Capítulo 7. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com esta máxima, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é daqueles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Vamos então unir os nossos pensamentos, os nossos corações, rogando ao Mestre Jesus que envolva todos nós neste momento, nos conectando com a espiritualidade que está próxima de nós, em todo lugar, e permitindo que as lições do Mestre Jesus nos sejam úteis a todo momento, a todo instante, e principalmente agora, neste momento de estudo e reflexão sobre a sua obra, que é revivida pela doutrina espírita. Nos envolve, Jesus, por tua paz e tua luz, permitindo que os amigos espirituais estejam conosco. Que assim seja. Nós vamos então começar a nossa conversa pedindo a todos que leiam o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um capítulo curto, porque sempre fizemos essa recomendação, já que as nossas palavras são sempre uma pálida imagem dos ensinamentos que estão nas obras de Kardec. Procuramos sempre traduzir estes ensinamentos, colocá-los de forma a que todos possam entender, mas nada substitui o estudo da obra de Kardec. E hoje nós vamos tentar trazer para o dia a dia a postura de aprendiz, baseada justamente no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós começamos pensando o que Jesus acabara de dizer com bem-aventurados os pobres de espírito. Como lemos na introdução, nós sabemos que bem-aventurados são felizes, são aqueles que se arrojam à felicidade. E pobres de espírito, Jesus estava querendo dizer, são aqueles que são simples e humildes. Pobreza de espírito não é pobreza d'alma, mas sim a riqueza do próprio espírito, pois é a sua capacidade de ser simples. Jesus ressalta em todo o Evangelho a importância da humildade, a importância da simplicidade. Ele não só ressalta, como ele vive isso intensamente, mostrando aos seus apóstolos uma realeza baseada na simplicidade, uma realeza baseada na vivência do amor simples e que toca os corações de todos nós. Quando o mestre decide nascer em uma estrebaria, decide por ser carpinteiro, pela família simples, ele já está desde a sua chegada, dando a lição de humildade e de simplicidade que queria legar a todos nós. Não uma carruagem dourada descendo do plano espiritual,
não um séquito de homens intelectualizados, diplomatas, fariseus, homens do templo, mas 12 homens simples do povo, pescadores. Então, em todas as atitudes, em todos os momentos, Jesus prega e ressalta o valor da humildade. Na passagem que vocês vão ler no capítulo 7, no item 3, vocês verão que a pergunta quem é o maior no reino dos céus é respondida. É respondida pela passagem em que Jesus diz que o reino dos céus é aquele que se faz semelhante às crianças. Por que as crianças? Porque o maior no reino dos céus será semelhante às crianças. Jesus está enaltecendo a simplicidade. Quando nós vamos crescendo, o verniz social, as regras sociais, a educação, ela vai nos trazendo as barreiras naturais que construímos. Mas, sobretudo, perdemos a simplicidade, perdemos a franqueza, a tranquilidade e, principalmente, a ternura com que as crianças falam. Quando se pergunta algo a uma criança, ela responde sem receios. E é lógico, estamos falando da primeira infância, 3, 4, 5 anos de idade. Porque, posterior a isso, a educação e os valores sociais vão se introjetando em nosso íntimo. E nós deixamos de responder tão francamente. Mas o interessante é que a franqueza nas crianças não busca ferir ninguém. Não é carregada de má intenção. Ela simplesmente é uma franqueza que transporta a verdade que aquela criança tem naquele momento. Quando ela é questionada sobre algo é belo, é feio, é bom, é ruim, ela simplesmente diz o valor que ele está sentindo naquele instante, sem pensar se aquele valor vai ferir alguém, vai causar algum transtorno a alguma pessoa. Nós temos que compreender que vamos perdendo essa condição. Na verdade, deixar a infância é quase corromper o espírito, porque nós vamos nos tornando tão cuidadosos que perdemos a espontaneidade. Difícil para qualquer um de nós continuar sendo simples, franco, sincero, sem desejar ferir a ninguém, mas mostrando os nossos verdadeiros valores. Por isso a comparação de Jesus, que o maior no reino dos céus é aquele que se assemelhar à criança, é rica para todos nós, no sentido de aprendermos a sermos novamente crianças, no sentido da franqueza desprovida de maldade, de má intenção, mas simplesmente a franqueza de quem quer ajudar e transportar a verdade que vai no íntimo naquele instante. Nós podemos usar a passagem das bodas para pensar qual o nosso lugar na mesa, porque o mestre vai ensinar que se chegarmos numa festa das bodas, não devemos escolher a ponta da mesa ou o local de destaque, mas devemos nos colocar de forma a não chamar a atenção. E em não chamando a atenção, talvez sejamos convidados pelo anfitrião a ocupar a posição de destaque. Venha, sente-se aqui ao meu lado. É o exemplo que Jesus dá nestas bodas, o lugar à mesa.
E essa é a condição de construção do reino dos céus. Nós não devemos querer parecer ser mais do que somos, e nem devemos supervalorizar o que somos. A verdadeira humildade é o reconhecimento das nossas potencialidades, daquilo que somos capazes de fazer, que já somos capazes de viver, mas não a condição de sermos melhores que outros. Então, a reflexão da parábola para o nosso lugar na mesa é justamente a reflexão de quem se coloca em condição de igualdade com os seus irmãos. Os nossos títulos, a nossa intelectualidade, a nossa nobreza, digamos assim, o fato de sermos engenheiros, médicos, escultores, artistas, pintores, músicos, não importa, não nos torna melhores do que ninguém. Construir o reino dos céus é justamente ter essa condição de colecionar virtudes. E para colecionar virtudes é essencial a humildade, a condição de aprendiz. Se nós nos colocamos em posição de destaque, nós estamos passando a mensagem de que não somos capazes de aprender com o próximo. Quando deixamos de prestar atenção nas pessoas que nos rodeiam, ocorre que nós teremos perda de capacidade de aprendizado. Se você passa por um ascensorista no elevador, por um porteiro no seu prédio ou no seu trabalho, por alguém que cuida da sua garagem, que faz a limpeza de sua casa ou de seu escritório, serão pessoas que não têm condição de lhe ensinar algo? É claro que não. Todas as pessoas podem nos ensinar alguma coisa. E é isso que diz a parábola de bodas, porque ao chegar na festa, você não sabe se aquela pessoa simples será convidada para o lugar de destaque à mesa. Porque talvez naquela noite o conhecimento que aquela pessoa tem seja mais importante do que o conhecimento que você carrega. O crescimento da humanidade se dá na soma de nossos conhecimentos. Vamos supor que haja uma festa e que o motivo da festa seja a higiene dos locais, o que está bem em moda hoje. Então, você sendo, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, ou qualquer outra profissão, ou qualquer outro ramo que tenha pouco conhecimento sobre a higienização de ambientes, você poderá chegar nessa festa, sentar-se à ponta da mesa, no local de destaque. Mas o tema está ligado à higiene. E aquele que cuida do asseio do seu lar, que é a secretária do seu lar, que é a pessoa que faz a limpeza da sua empresa, será chamada a tomar o teu lugar, para explicar quais os melhores métodos de higienizar o ambiente. Quais os produtos a serem usados? Como fazer a higiene correta? Percebe que toda pessoa tem algo a nos ensinar? E isso que estamos falando de conhecimento técnico. Quando se fala em vivência de ética, de moral, de princípios morais, então, com muito mais razão, qualquer pessoa tem algo a nos ensinar. Porque nós não saberemos, por
por maior que seja a condição de vulnerabilidade de um ser humano, a grandeza de alma e as lições que ele pode nos ensinar. Então, a condição de construção do reino dos céus é a condição de termos a certeza de que devemos aprender com todos e que colecionar virtudes, aprender as virtudes, fortalecer as virtudes que já temos, se faz nas relações interpessoais. Nos coloquemos na posição de aprendiz e, como diz o mestre, não busquemos a posição que nos exalta. Esperemos que o nosso conhecimento e a nossa utilidade possam ser úteis à coletividade. E nesse momento, as nossas condições serão valorizadas. Cada um de nós tem talentos, tem dons próprios que são úteis à coletividade. E no momento em que estes talentos são chamados a serem executados ou multiplicados, é esse o momento em que nos colocamos em evidência tão somente para isso, não para abastecer o nosso ego que deseja se inflar com elogios. Então, o reino dos céus é semelhante à criança, e o nosso lugar na mesa é o lugar de quem consegue ensinar o próximo algo para ser melhor, assim como muitos já nos ensinaram. Sempre vai existir uma luta íntima enorme entre o orgulho, a condição que se nos apresenta como sermos melhores que os outros, e a humildade. E o orgulho, ele não pode ser arrancado do nosso íntimo. A condição de aprendiz é que deve ser trabalhada. Essa luta íntima entre o que sabemos e o que devemos viver vai ocorrer sempre. E a condição de aprendiz, vamos fortalecê-la todo dia, dizendo a cada amanhecer o que devo aprender hoje. Quais as lições que a vida me trará? E através de quem estas lições chegarão? Através de que condições essas lições chegarão? Como na parábola do joio e do trigo, não é possível arrancar o joio. É preciso deixá-lo crescer para se diferenciar os frutos. Assim, nós não arrancaremos o orgulho do nosso íntimo, mas com ações de flexibilidade, de humildade, de tolerância, nós vamos perceber os frutos da humildade e deixaremos esse joio morrer por si só, elevando a nossa condição de aprendiz. O orgulho se assemelha a uma grande barreira. Vamos visualizar uma grande muralha, feita por grandes pedras. E essa grande muralha, essa grande barreira, feita de grandes pedras, cerca a luz do nosso íntimo, as sementes divinas, o self, como diz Joana de Ângeles. A luz criada por Deus, a sementeira de todas as virtudes, está cercada por esta grande muralha. E estas pedras, quem colocou lá, fomos nós mesmos. Fomos construindo esse muro ao redor da luz criada por Deus. Quando desejamos o poder, quando cobiçamos algo do próximo, quando permitimos que e escolhemos as escolhas terrenas, as escolhas materiais, quando escolhemos
tudo que é transitório, o poder terreno, quando escolhemos a satisfação dos desejos pessoais, cada escolha que nós fizemos, em detrimento das leis divinas, em detrimento da caridade e da humildade, foi a pedra que colocamos nesse muro. A construção dessa grande barreira que esconde a verdadeira luz que nós somos. A nossa ignorância do nosso potencial divino. E agora? Como desfazer essa grande barreira? Como desmontar esta grande barreira? Retirar estas pedras, derrubar este muro, esta muralha, é tarefa demorada. Como nós não podemos fazer isso de uma hora para outra, nós vamos trabalhando nos atalhos que são possíveis. E por isso nós estudamos a doutrina espírita. Por isso nós estudamos capítulos tão belos como este capítulo 7 que estamos falando agora. Por isso estudamos mensagens como as que estão no item 11, que leva por título o orgulho e a humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensadas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos extingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Estudar isso, perceber a grandeza destas palavras, é ir retirando uma a uma as pedras desta grande barreira. É permitir que as sementes que estão em nosso íntimo, as virtudes lá colocadas por Deus, comecem a iluminar o caminho. Desmontar esta barreira é mostrar o altar divino que está em nós. Porque as leis divinas estão escritas em nossa consciência. Vivê-las é deixar que brilhe a nossa luz. Permitir que estas sementes brilhem é o nosso trabalho. Inequívoco. O motivo de estarmos encarnados é para que nos tornemos melhores. É para que estas sementes possam florescer. Regar estas sementes, as sementes da virtude, são permitir que brilhe a nossa luz. Percebamos que no momento em que nós vivemos, a postura de aprendiz é fundamental. Estamos lutando uma batalha contra um vírus, invisível a olho nu, mas que traz os ensinamentos de que os valores da coletividade são muito maiores e mais importantes do que os valores individuais. Abrir mão de nossas vontades e nossos desejos hoje significa aprender com o vírus. Significa poupar vidas. Significa que menos irmãos nossos morrerão pelo contágio deste vírus. A grande lição da luta contra o vírus é a mesma grande lição de deixar fluir de nossos corações
as sementes das virtudes, deixar florescer a preocupação com o próximo, porque agora é possível que muitos estejam batendo nas portas de seus vizinhos e perguntando aos idosos que moram ao nosso lado se eles necessitam de algo do mercado, porque sabemos que eles estão presos em casa. A postura de aprendiz deste momento significa entender a mensagem dos pobres de espírito. Se não entendemos a palavra humildade, entendemos a palavra flexibilidade. Podemos, então, sermos flexíveis. Ser flexível é ser tolerante, é ser benevolente. Ser flexível é aprender. Aprender neste momento é fundamental. Todos os dias vamos regar o jardim da nossa alma para que as virtudes que estão em nosso íntimo floresçam. Permitir que estejamos vinculados à luz que já mora em nós é permitir que essa luz brilhe e ampare e auxilie a todos que estão à nossa volta. Essa é a nossa missão nesta existência e nessa encarnação. Façamos a nossa prece de agradecimento. Mestre Jesus, que a tua luz, que teu amor possam estar conosco neste momento, permitindo que os nossos anjos guardiões se aproximem de nós para nos transmitir as boas energias que necessitamos agora, fortalecendo cada um de nós na tarefa de nos tornarmos melhores, na tarefa de nos tornarmos flexíveis, para que nossos corações estejam vibrando, ouvindo a tua mensagem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que possamos empobrecer o mundo terreno, mas enriquecer a alma. Deixar de lado os sonhos da matéria, mas guardar os tesouros em nosso coração. Permita, Jesus, com o teu auxílio, com o teu amor, envolvendo a todos nós, neste momento em que sentimos tuas energias se derramando sobre nós. Que as nossas pequenas luzes brilhem, para que na soma de todas as nossas pequenas luzes possamos fazer brilhar nosso planeta Terra. Obrigado, Jesus, por tua paz, por tua luz e por teu amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Até uma próxima ocasião.